Olá, tudo bem? Estamos começando aqui o Entretanto, o nosso primeiro de muitos, eu espero. Eu estou muito feliz porque essa é uma realização de um grande sonho na nossa vida. Eu tenho certeza que a gente vai falar sobre muitos assuntos que você vai gostar. Seja bem-vindo, esse é o nosso Entretanto, né, João Paulo? Primeiro de muitos. Sim, a gente está aqui hoje com a presença da banda Tape, as nossas amigas, a Carla, a Janaína, os meninos aqui nos violões, os baixos e tal. E a gente está aqui com o pastor Roberto. Ele é pastor da igreja quadrangular, né, Tidiano? Líder de jovens do pessoal lá, pastor auxiliar. Líder de jovens, é um cara que já foi candidato a vereador, tá super inteirado no tema que a gente vai falar, os meninos também. Então vamos bater um papo bem gostoso. Eu espero que você emita sua opinião, deixe seus pensamentos e que esse vídeo possa fazer diferença na sua vida. E já começando assim, vamos conhecer mais as pessoas que estão aqui com a gente. Eu vou pedir para a Tape soltar a primeira música pra gente aí, bem bacana, né? Vamos lá? Vamos lá? Vamos. Restaurado por ti, todos os meus sonhos foram. Fui encontrado por ti, quando todos me deixaram. Restaurado por ti, todos os meus sonhos ressurgiram. E hoje eu sei, posso me lançar sem medo diante de ti, Senhor. Posso me lançar sem restrição ao teu amor. Posso me lançar sem medo diante de ti, Senhor. Posso me lançar sem restrição ao teu amor. Essa goela aí aguentou uma moda boa, hein? Canta demais esses meninos. Cara, depois de uma canção tão massa assim, eu queria que a gente começasse o nosso papo aqui, já lançando assim o primeiro desafio, que eu acho que é um grande desafio até pra gente quando a gente foi fazer um brainstorm sobre essa questão, que é político evangélico ou evangélico político? E aí, pastor Roberto, como é que fica essa situação? Evangélico político. Por quê? Por quê, pastor? Porque, primeira coisa, a pessoa tem que converter, tem que aceitar o Senhor, para que ela possa ter um direcionamento. Depois desse direcionamento, ela vai diante das situações, diante da adversidade que ela vai enfrentar. Como ela já aceitou o Senhor, ela tem que ser evangélica primeiro, na minha opinião. Mas hoje a gente vê algumas situações, acho que as meninas vão concordar comigo, por causa da época, a gente está bem já à beira e às vésperas já das eleições, né? A gente vê muita situação política evangélica. Tem muito que faz isso, né? Não sei se tem isso lá na igreja de vocês, alguém vai lá e fala, eu sou evangélico. É aquele caso do cara que se converte para subir no altar. Exatamente. E aí, Carla? Olha, João Paulo, isso é uma verdade, né? Nós estamos acompanhando de perto e realmente é uma tristeza, né? Porque as nossas igrejas estão servindo de palanques, né? Eu não acho errado se tratar do tema político na igreja. Eu acho errado você se apropriar do termo de ser evangélico na época de eleição para ganhar voto. Eu acho isso errado. Legal. A gente tem, já assim, entrando assim, eu não sei como é com vocês lá, mas em algumas congregações que eu já fui, que eu já vi, quando fala política lá na igreja, como é que vocês veem isso? Isso acontece? Você acha que a igreja mesmo em si mistura com política? Dá certo? Tem essa repulsa ainda na igreja? Você acha que ainda existe essa repulsa na igreja quando se fala política? Vocês acham isso? Como que acontece na igreja de vocês com relação quando alguém fala assim, vamos trazer um candidato aqui e eu queria que ele falasse pra vocês? Como que acontece lá? Não, na verdade eu vejo uma repulsa da sociedade em geral, não só da igreja, né? E aí, quando chega na igreja, pior ainda, porque misericórdia, né? Sangue de Jesus tem poder, não quero nem falar desse assunto. Então, assim, a repulsa da sociedade, né?
Eu concordo com o pastor quando ele fala que tem que ser evangélico primeiro, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E a gente vê que nesse período que a gente está vivendo, as pessoas não querem falar de política. Se você vê alguém postando ou falando demais, é porque tem alguma coisa envolvida. Ou está trabalhando, ou é primo, ou é parente, ou é amigo de alguém que está trabalhando. Ou seja, a sociedade não quer se envolver. E aí, como ela não quer se envolver e ela não acredita mais em quem os representa na política, acaba que ela paga muito caro por isso. Ela paga muito caro depois de não ver resultados, porque ela não escolhe, porque ela não participa do processo, e aí ela colhe depois maus políticos. Né? Um comercial interessante do Tribunal da Justiça Eleitoral rodando, que é interessante. A mãe faz um bolo com um monte de fruta podre e depois todo mundo paga o preço porque tem que comer o bolo feito de bananas, de frutas podres, né? Então, acho que acontece mais ou menos assim. Até já emitindo a minha opinião com relação a isso, a igreja paga o preço de comer o bolo podre porque deixou alguém fazer aquele bolo com os condimentos podres. Então, assim, evangélico político. Eu concordo. Mas eu vejo muita politicagem acontecendo dentro da igreja, e quando vai se falar de política dentro da igreja, as pessoas não querem ser políticas. Vocês entenderam? Uhum. Assim, a gente é bem político na hora de organizar as nossas coisas congregacionais, mas na hora de falar da política que rege a nossa sociedade, a gente fala, não, sim, aí eu não sou político. Você tem um ponto, a Janaína falou da questão da sociedade geral, que eu acho um gancho falho, acho que talvez os meninos até podem comentar também, é que a gente vê que quando já vai passar o horário político, ninguém quer envolver, todo mundo desliga a televisão, você troca de canal. É porque como a sociedade não está participando, ela não observa o modismo que está acontecendo. Por exemplo, na música. A música, por exemplo, vou dar um exemplo do Hillsong. Quando a Hillsong influenciou toda a música gospel aqui no Brasil, todo mundo que fazia um certo tipo de música começou a fazer Hillsong, né? E aí a gente fala, por exemplo, na Tape a gente tem esse dilema de sair disso, de tentar fazer uma música, porque eles são referência para nós, mas sair um pouco disso. E na política, se a sociedade não participa, ela não vê o modismo. Qual que é o modismo da vez? Falar da nova política. Qual que é a nova política? Vem uma candidata X que fala, eu sou a nova política. E aí todos os outros que já estão há anos-luz na política começam a falar, não, mas eu também sou parte da nova, porque eu... Então, como a sociedade não participa do processo, ela não consegue identificar quem está falando, quem está enrolando, quem está trazendo realmente, de fato, uma proposta, porque até o horário político é desigual para os partidos. Justamente. Né? Por N motivos, por causa de quem elegeu mais deputados federais, etc. Então, a sociedade não participa, não entende, não vê quem está enganando quem. E aí que começa as distorções. Aí, já por esse lado, assim, a gente vê muitas situações, né, que a gente está colhendo muito esse fruto hoje. Tem um outro ponto, pastor, que eu queria ressaltar aqui. Não sei se o senhor tem algum pensamento formado sobre isso, as pessoas aqui. Você acha que realmente os evangélicos têm que se envolver com política? Sim, concordo. Por exemplo, um pastor tem que ser candidato. O senhor acha isso bacana? Sim, concordo que um pastor pode ser candidato. Eu já fui candidato, entendeu? Como assim? Ele tem que dividir o seu tempo. Ele tem que fazer a obra e também fazer a política. Como assim, pastor Roberto? Suponha, você ganha, ali você faz o trabalho no meio da política, mas também você não esquece da obra que Deus levantou sobre a sua vida, que é um pastor, que é cuidar das ovelhas, é administrar o seu tempo para a obra e para a política. Mas não tem aquela questão, a política não pode ser um chamado para ele cumprir a obra ali e se dedicar aquele tempo para fazer aquilo especificamente? Não é pesado pastorear e ser político? E ser político não pode ser considerado um chamado? Não, eu discordo. Eu discordo assim em parte. O chamado é para a obra do Senhor, para o reino do Senhor. Agora, a política, vamos falar assim, é uma parte que ele pode fazer o evangelismo dentro da política. E eu acredito que pode ser um chamado exclusivo para o cara cumprir. Porque
no meu pensamento não existe diferença entre política e reino. A política faz parte do reino. Até lembrando aquela questão de que Deus, ele institui os líderes que estão governando o nosso país, o nosso estado e os deputados, todo mundo. Então, assim, não deixa de ser reino. Só para a gente pontuar. Assim, a minha questão, o que você pensa sobre isso, Digão? Olha, vamos pensar o seguinte, eu acho que mesmo você sendo evangélico, quando você tem o chamado, se você é político, você não deixa de ter o seu chamado. A política, eu vejo dessa forma, talvez é uma porta, é um meio para você cumprir o seu chamado, para cuidar de pessoas, para ganhar vidas, para às vezes melhorar a condição de vida de alguém. Eu acho que o evangelho, o reino, ele vai bem mais além do que às vezes a gente pensa do que entregar um folhetinho. Às vezes é cuidar de alguém, dar uma melhor condição social para uma pessoa. E acho que isso está envolto assim na política, e acho que realmente penso nesse Eu acho, digamos, que é a oportunidade que ele tem de nem falar que é evangélico, mas com as atitudes dele lá no meio, na hora que surgir a oportunidade de vir a corrupção, dele entrar num meio que ele não deve entrar, ele vai... Bom, galera, a gente estava falando sobre corrupção, essa questão da corrupção. A gente sabe que a gente entrou no gancho que toda autoridade é instituída por Deus. Então, por que existe corrupção, pastor? Por que existe corrupção? Porque as pessoas que... Você está falando no meio da política, correto? Qualquer lugar da política e da sociedade, até essa questão de... comprou uma casa para mim, vou votar nele. Não é só o político que é corrupto. A pessoa também está realmente se corrompendo, né? A maioria das pessoas pensa em si mesmo. E aí por isso que há uma corrupção. Então o problema é pensar em si mesmo. Exatamente. Tem um tema que talvez seja interessante de falar, que é já voltando para a igreja, assim, nesse assunto, não corrupção, porque eu acho que às vezes a pessoa se corrompe talvez por dinheiro, não sei, ela talvez deixe o princípio dela de lado. Mas eu queria ver um tema com vocês que eu acho muito interessante sobre a questão da influência, por exemplo. O que vocês acham, pensam, por exemplo, um pastor que abre o púlpito para um político porque a igreja deu uma área para o cara. O político foi lá, olha, eu estou dando isso aqui para vocês, votem nele. Só que aí às vezes o membro da igreja mora numa casa que não tem a mínima condição. E aí? Como é que faz? Voto ou não voto? Meu pastor pediu, voto ou não voto? O que vocês acham disso? Na minha opinião, eu não penso assim. Eu penso que cada cidadão tem que votar pelo princípio que ele acredita, pelo que ele absorveu do candidato que ele quer votar. Eu acho que voltando ao tópico anterior, eu acho que a igreja deve influenciar a política não deve influenciar a igreja. E eu penso que o grande problema hoje, esse choque entre religião e política, se dá pelo fato de que as pessoas, elas não conseguem julgar as coisas do mundo de forma ampla. Elas querem julgar os assuntos da sociedade apenas como evangélico. Ele tem que julgar de forma humana. Por quê? O Brasil é um país de várias etnias, de opiniões diversas. Como é que eu posso... Por exemplo, voltando aqui para o estado de Goiás, nós temos católicos, espíritas... Esse é o grande conflito que existe hoje envolvendo religião e política. Porque quando um vereador eleito, um deputado eleito, ele não pode pensar apenas como evangélico. Ele precisa pensar como estadista. Ele vai julgar leis leis que vão influenciar a vida de toda a sociedade. Então, aí que está o problema. Porque aí a igreja que elegeu vai cobrar que ele só beneficia a igreja, né, as leis de Deus. E aí vai começar grandes conflitos, como a gente está vivendo hoje na sociedade, em relação ao aborto, em relação ao divórcio, em relação a... Pois é, aí será que não deixa as pessoas que estão assistindo a gente em parafuso? Então a igreja não está sendo humana o bastante para pensar as questões de forma humana, assim, não dizendo humano carnal, né? Mas humano mesmo, de ter compaixão, de ter mais amor, de ter mais respeito, mais unidade, de não pensar em si mesmo. Será que é isso? Eu acho que a igreja precisa dizer o que tem que dizer, mas ela pode falar de uma forma saudável. Ela pode... O que eu vejo hoje, por exemplo, os maiores líderes evangélicos hoje que estão na frente da batalha,
eu vejo, às vezes, um pouco de falta de sabedoria. Eu acho que se pode dizer, eu sou contra isso, sem dizer com tanto ódio, com tanto menosprezo àquela pessoa. Eu acho que ele pode dizer, Jesus mesmo, ele sentou do lado da mulher adúltera, e ele falou com ela de uma forma que ela se sensibilizou, que ela falou, eu vou mudar de vida depois que eu conheci esse homem. Jesus né? estava com as minorias. Então, Jesus estava com as minorias. Ele não era PT, mas ele estava com as minorias. Então, eu acho que o que está faltando é esse link aí entre amar e colocar aquilo que eu acredito. Eu acho que isso é possível. Pastor Roberto, alguma ressalva desse tema, assim? Mas o pastor tem que orientar o seu membro, tem que orientar o povo da igreja sobre a política. Pastores, não façam suas igrejas de massa de manobra só porque você ganhou um lote, pelo amor de Deus. É um recado, né? Vamos encerrar o bloco, acho que ficou melhor, né? Cantando para poder amenizar um pouco a situação. E sempre lembrando a galera, deixe seu comentário embaixo do vídeo, comenta, deixe sua opinião. Porque a gente precisa pensar. Se não concordar com a gente não importa. Tem que ter o debate, a discussão, entendeu? Marca a Janaína aí, ó. Não gostei. Não gostei do que você falou. Tá aí o intuito do nosso Entretanto é você discutir com a gente, conversar com a gente sobre o que você pensa. Eu quero ver a sua opinião. Depois você procura a gente no Facebook, assina lá, a gente tem o nosso canal no YouTube, procura a gente, que a gente tá a fim de conversar e saber o que você pensa, né? Curte a página no Facebook. Curte a página. Segue no Twitter. E se inscreve no canal. Como é que eu segue no Twitter? Não sei, eu vou inventar. Então, beleza. Obrigado, gente. Entretanto, Cantando. por favor, banda tape.